Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui pastor Ilmar Sater César, falando da ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, aqui da cidade de Caldas da Rainha, e uma igreja com 7 anos apenas de vida. Nessa obra chamada Assembleia de Deus Fogo para a Europa, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. 13 anos de vida tem a ADEF aqui na Europa, já está em 7 países, 6 europeus e 1 africano, e 30 igrejas. Nós estamos aqui também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, onde sou professor, e também pelo Centro Bereshit, que nós fundamos em 92, e a entidade a nossa instituição de ensino, com todos os cursos teológicos disponíveis online. Desde a pandemia estamos no online. E aqui, depois de 35 anos trabalhando no Brasil, o Ministério Tabernáculo, uma instituição religiosa com 85 igrejas espalhadas pelo Brasil, mais na região sudeste. Nós aposentamos pelo estado de Minas Gerais como professor e jubilamos pelo Ministério Tabernáculo. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor aqui em Portugal. Estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica. Só Bíblia. Estudo dentro de cada livro da Bíblia. O primeiro livro que estamos estudando é o livro de Gênesis. Essa especialização em Pentateuco, módulo Gênesis, a matéria é Sodoma e Gomorra. Vamos caminhando para a 4ª aula. Já fizemos aí aulas sobre o vocábulo Sodoma, depois as características de Sodoma. Agora estamos tratando da pessoa que ficou mais tempo em Sodoma, que mais famosa na Bíblia tem a ver com Sodoma. A referência de Sodoma é Lote. Chegou a ser juiz, foi famoso em Sodoma. E já fizemos na primeira aula falando do nascimento de Lote na cidade de Harã. Uma diferença aí de mais ou menos no mínimo 20 anos para o tio dele chamado Abrão. Perdeu o pai muito cedo, Abraão adotou o menino, que casou com Sarai, Sarai era estéril. Então ele falou assim, eu vou ficar com esse menino, vou tomar conta dele, vai ser meu filho adotivo, vai ser meu sucessor, já que eu não tenho filhos de Sarai. E nós encontramos ele saindo de Ur dos Caldeus com o avô dele para ir para Canaã. Mas pararam na cidade irmã de Ur dos Caldeus, chamada Harã, cá em cima, aqui mais já no meio do rio Tigres e Eufrates. E ali eles ficaram no mínimo uns 15 anos, na minha concepção bíblica. Porque diz o texto bíblico que Abrão adquiriu bens e homens. Ele cresceu em Harã. Então ele ficou ali no mínimo uns 15 anos. Chegou ali com 60 anos, penso eu, isso não está na Bíblia. E ele, depois de 15 anos, ele é chamado com 75 anos. Eu só sei te informar que ele foi chamado com 75 anos e ele foi chamado estando em Harã. Ele não foi chamado, Abraão não foi chamado em Ur dos Caldeus. Quem saiu de Ur foi o pai dele para ir para Canaã. Destino certo. E Abraão foi chamado para uma cidade que ele não sabia qual era. Então não foi ali, foi chamado Caiarã. E ele nessa época então sai para a cidade que Deus ia mostrar, para a terra que eu te mostrarei, com o tio Abrão. Por que o tio Abrão resolveu sair com Lote? Porque a Bíblia diz, a palavra chamada no capítulo 2, sai da tua terra, que era Harã, da tua parentela, a parentela ali só tinha parente dele, o descendente de Harã, que era Lote, e de Naor. Naor tinha ficado em Ur dos Caldeus, então essa palavra era para encaixar em Lote. Abraão não deveria ter levado Lote, porque depois trouxe problemas para ele à frente. Nós vamos ver isso aqui. Mas ele levou porque ele não considerou ele parente. Como ele era filho adotivo de Abrão, Abrão havia adotado Lote como herdeiro, porque não tinha filhos com Sarai, que era estéril, ele não considerou que ele fosse parente dele. E a palavra foi 3 coisas: sai da tua terra Harã, da tua parentela, larga Lote para trás, e da casa do teu pai Terá, que está vivo. A Septuaginta diz que quando morreu Terá, que Abraão saiu. Mas isso não confere com o texto Massorete, com o texto que nós temos aqui nas nossas Bíblias, padrão. Ele morreu depois de 60 anos que o Abrão tinha saído de Harã, é que o Terá morreu com 205 anos. Então ele sai acompanhando o tio e entra na Terra Santa. Quando Abraão resolve, primeiro erro de Abraão, segundo, primeiro é sair com Lote, segundo é descer para o Egito. Deus não mandou descer para o Egito, houve uma fome em Canaã e ele deveria ter procurado Deus. Elohim, Yahvé, El Shaddai, Elion, ele deveria ter procurado a direção de Deus para fazer isso. Tomou essa decisão precipitadamente e acabou submetendo a esposa dele para o harém de Faraó. Ela foi dada como esposa para Faraó. Esse foi o segundo erro desta trajetória de Abrão. Então ele desce para o Egito depois daquela confusão que Deus começa
castigar Faraó, ele descobre que a mulher é casada e ele libera Sarai e expulsa Abrão do Egito, mas ele sai de lá com muito mais bens, 7 coisas, né? Diz que saiu com camelos, jumentas, escravos, escravas, e cabras e bodes. Ele saiu de lá com mais rico ainda, que ele já tinha ficado rico na cidade de Harã. E agora ficou ali no mínimo uns 2, 3 anos ali, não sabemos quanto tempo ele ficou. E nós encontramos então eles agora na outra trajetória, que é o primeiro erro da história de Lote. Encontramos eles voltando do Egito, caminhando para a cidade de Hebron, os carvalhais de Manre, e encontramos acontecendo o quê? Há uma briga entre os pastores, eles têm muito bens. Claro que todos os bens adquiridos de Lote vieram de Abrão. Abrão tinha Lote como herdeiro do seu império, né? Do seu clã. E ele foi dando a ele, pagando a ele o serviço dele com bens. Então chegou um tempo que ele teve rebanhos. E houve uma contenda entre os pastores de Abrão com os pastores de Lote. E então resolveram separar. E foi o primeiro erro de Lote, foi esse aí. E o terceiro, vamos dizer, de Abrão. Porque não poderia, já que Abrão tinha escolhido Lote para ser seu sucessor, seu herdeiro natural, que ele não tinha filho de Sarai, ele não poderia ter deixado Lote sair, escapado, tomado outro rumo, tinha que ter mantido Lote no clã, onde já havia mais de 318 escravos e escravas, né? Abrão já tinha nessa época, era como se fosse uma mini vila, né? Uma pequena, era um clã bem grande, com muitos animais. E ele então resolveu separar. Estavam aí na cidade, a palavra aí que é uma contenda. Uma contenda, a palavra contenda aí que foi usada aí, é a palavra chamada Meribá. Essa contenda aí, eu anotei aqui. Ela aparece, a palavra Meribá aparece 7 vezes na Bíblia. E é um lugar, Meribá é um lugar na caminhada do Êxodo, né? Moisés passou naquele lugar. E de 5 vezes, 7 vezes que aparece a palavra Meribá, 5 vezes é nome próprio. Só 2 vezes foi traduzido por contenda. E lembrando que essa palavra contenda aparece aí, 2 vezes aí nesse capítulo de número 13, 7, 13 e 8. Mas é interessante observar que há diferença. No 13, 7, 13, vamos ver, capítulo 13, versículo 7. Diz assim, houve contenda aí, se você pegar o vocábulo aqui, a palavra riv. Riv está certo aqui, houve contenda. Mas depois no versículo 13, capítulo 13, versículo 8, para que não haja contenda, aqui já é a palavra Meribá. Então aqui é que está localizado. Houve uma riv, houve uma contenda, num lugar chamado Meribá. Não deveria ser traduzido por contenda aqui. Só o riv que é contenda. Meribá já é outro vocábulo, é outro nome na concordância de Strong, completamente diferente. Então aqui nós deveríamos ter colocado no local que teve a altura do caminho, em que lugar que estavam. Estavam na altura da cidade, do lugarejo chamado Meribá. Ali houve uma riv, houve uma contenda, houve uma disputa por causa do pasto, né? Se eles tinham muitos animais, não caberia pasto para os dois. Então essa contenda, num lugar chamado, contenda também chamado Meribá, que separaram, né? Tirou a decisão errada. Lote ter repreendido os pastores dele, falou, nós somos aqui empregados do nosso tio, o tio que é o dono do clã, o tio que é o chefe do clã, é o nosso sheik tribal aqui, vocês não podem discutir, eles têm que obedecer às ordens dos pastores, primeiro os pastores dele, depois nossos pastores. Mas eles acabaram entrando nessa disputa e Lote então vai fazer a sua escolha, ele vai fazer a escolha errada, quando ele vai optar pelas campinas do Jordão, né? Nós veremos que foi um erro muito crasso, um erro muito grave, porque ele já sabia, o texto diz que já sabia que os homens eram maus e em excesso, em extremo pecadores, que adotavam costumes sexuais completamente contra o que Deus havia criado, o homem macho e fêmea, né? Então, Lote olhou, foi pelos olhos. O perigo da vida cristã é seguir os olhos, né? O que você vê. Você não pode andar pelo que vê, você tem que andar pela fé. Abraão foi chamado o pai da fé porque ele seguiu
pelos olhos de Deus e não pelos seus olhos. Ele foi para uma terra que ele não conhecia e seguindo os passos que Deus orientava. Ele não olhava pela a circunstância, pelo que ele visualizava, mas pelo que ele vinha, pelo que o Espírito Santo falava e Yahvé revelava. Vamos ficando por aqui, nessa trajetória da linha do tempo de Lote. Fica na paz, tchau, tchau.